Fala galera, graça e paz para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Pablo Silva e é uma satisfação estar aqui novamente em mais um vídeo com vocês. E hoje estou aqui com meu irmão e amigo Rony Sampaio e nós vamos trazer hoje um assunto um pouco polêmico, um pouco complexo, que é o aborto e o que Deus pensa sobre essa questão do aborto, o que está revelado dentro da Bíblia sobre isso, sobre essa questão do aborto. E eu vou passar a palavra agora para o meu amigo Rony Sampaio. Amém. Primeiramente, bom dia. É uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui com meu irmão para tentar responder alguns questionamentos acerca desse assunto tão polêmico, desse assunto tão complexo, que dá muito pano para manga, e nós vamos tentar aqui expor, falar algo da parte de Deus sobre esse assunto. Bom, então, como é um assunto que poderia pegar muitos minutos de vídeo e tornaria esse vídeo muito longo, nós decidimos por bem separar duas perguntas frequentes com relação a isso e duas afirmações frequentes usadas dentro desse contexto do aborto. E nós separamos aqui, né? E nós vamos por partes. E aí a gente vai tentar trazer ao máximo, como eu já disse, a visão cristã, trazer ao máximo aquilo que está revelado dentro da Escritura Sagrada, dentro da Bíblia. E a primeira pergunta é a seguinte: não tenho condições de criar um filho ou sou muito nova, devo abortar? Bom, primeiro, nós entendemos como cristãos que toda prática sexual fora do casamento, a prática do sexo fora do casamento, ela é pecado. O sexo ele foi criado por Deus como algo para ser desfrutado dentro do casamento, como uma bênção dentro do casamento. E nessa questão de não ter condições de criar um filho ou ser muito nova, cabe a pergunta: essa mãe teve esse filho intencionalmente? Se sim, ela teria que pensar nisso, né? Porque nada justifica, nada jamais justifica tirar uma vida inocente, ceifar uma vida inocente. E aí a gente tem o texto chave sobre isso, que é Êxodo 20, verso 13, que fala: não matarás. E Deus ele é um Deus que dá a vida e que ele preza por essa vida, ele preza pela preservação da vida. Só Deus pode dar a vida e só ele tem o direito de tirar. E a gente entende dessa forma, né? E aí eu quero passar a palavra agora pro meu irmão Rony Sampaio, para ele fazer o comentário dele acerca dessa pergunta. Muito bem. Como anteriormente eu disse, é um assunto bem complexo. Falar sobre aborto mexe com várias coisas, né? Talvez muitas pessoas são pró-aborto, muitas pessoas defendem a prática do aborto, a prática de tirar a vida de alguém, achando que um feto, estando na barriga da mãe, não tem valor algum. Mas a verdade é que tem valor sim. E eu tenho aqui algumas referências bíblicas, como tudo aquilo que a gente vai tentar falar aqui é fundamentado na Bíblia. Eu tenho algumas referências que mostram que Deus, de fato, ele se importa com a vida. Ele se importa, inclusive, com o filho quando ele está no ventre materno. E uma dessas referências, eu escolhi ela, mas existem outras, como por exemplo, Isaías 49, versículo 1, Jeremias capítulo 1, versículo 5, e eu escolhi o Salmo de número 139, versículos de 13 a 16, que é um texto que eu particularmente gosto muito e ainda não tinha observado a importância, a mensagem que essa passagem da Escritura transmite. E eu quero fazer a leitura para vocês. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha mão e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido
como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, o fato de uma mãe não ter condições de criar um filho, não implica de forma afirmativa que ela deva abortar, pois ela também tem uma família, existe a família estendida, que pode auxiliar nisso. E o que nós defendemos do ponto de vista divino, o Deus que preza pela vida, o Deus que ama a vida, o Deus que criou, que nos deu vida, é que o filho ele não deve ser, é que esse filho ele não deve ser abortado. Ele deve ser cuidado. Apesar de sabermos que podem, para a cabeça da mãe, por exemplo, vai ser algo bem difícil, mas o que Deus quer, que a Bíblia nos fala, é que esse filho, ele deve viver. Então, esse texto que o Rony citou, ele explana muito bem a excelência da criação de Deus, toda a excelência e a perfeição daquilo que Deus faz. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Deus não faz nada com um propósito ruim. Tudo que Deus faz tem um propósito de glorificar Ele mesmo. Porque Ele faz isso, Ele pode fazer isso. Porque Ele é Deus e Ele é soberano. Existe algo que nós chamamos de soberania de Deus. E esse texto que o Rony citou, ele descreve de maneira muito objetiva a obra de Deus desde o ventre, desde da formação do espermatozoide, muito antes do espermatozoide ser formado, muito antes de ter o contato com o óvulo, muito antes de todo esse processo biológico e genético, muito antes de tudo isso, Deus já planejou toda aquela vida, Deus já planejou toda aquela existência. Então, nós podemos dizer que nenhum nascimento é um erro, nenhum nascimento na história foi um erro, sabe? Todo nascimento foi planejado, todas as pessoas, boas ou ruins que nasceram, isso foi permitido por Deus. A questão da pessoa ser boa ou ruim, isso é algo que é parte das decisões dela, parte das próprias escolhas dela. Mas nós dizemos de novo, nada justifica o aborto. E na questão de ser muito nova, de não ter uma estrutura psicológica para cuidar de um filho, nós temos aí a questão de ter vários casais de idosos aí que moram sozinhos e que são carentes, que tem um nível de carência muito grande, e aí você pode, mesmo dentro da sua família até pode existir isso, e aí você pode doar essa criança para um casal de idosos, e eles podem cuidar dessa criança. E o aborto ele é um ato de total egoísmo, e ele é um atentado contra a vida. E a pessoa que aborta, ela não está pensando, ela nunca pensa no próximo, ela só pensa nela mesma, só pensa nos próprios interesses dela, o que vai ser de mim, o que vai ser dos meus planos, dos meus sonhos. E aí a gente tem a questão também da pessoa achar que um filho vai ser um fardo. Nós não vemos um filho como um fardo, nós cristãos. Nós vemos um filho como uma herança do Senhor, como bênção do Senhor. Salmos diz que os filhos são a herança do Senhor, são como flechas na aljava do guerreiro. Então, nessa questão, nós dizemos de novo, sobre essa questão de não ter condições de criar um filho, ou ser muito nova, se a pessoa deve abortar, jamais, em caso nenhum. Nós cristãos não concordamos com isso e dizemos que nada justifica o ato do aborto, certo? Então, vamos lá para a segunda pergunta, que é a seguinte: o filho que vai nascer é fruto de um estupro ou de um abuso sexual. Nesse caso, eu tenho o direito de abortar? Bom, primeiro, Deus ele, como já dissemos aqui, Deus ele permite algumas coisas. Deus ele tem a vontade permissiva dele, ele tem a vontade soberana dele.
E algumas coisas acontecem às vezes porque existe um propósito maior, né? E aí no caso do estupro, no caso de um abuso sexual, isso não justifica também, porque nesse caso a mãe não teve culpa, a mulher não teve culpa, porque ela pode ter sido forçada, ela pode ter sido obrigada, conduzida à força, com uma arma na cabeça ou com uma faca no pescoço, ou com qualquer coisa, com qualquer meio de persuasão ali, que tenha sido, que obrigue essa mãe a ter feito, a ter tido essa relação sexual forçada. E aí, esse filho que vai nascer, ele pode ser algo muito bom, ele pode ser alguém muito bom. Deus tem um propósito para todos, para todo mundo nesse planeta. E nós acreditamos no propósito de Deus. E aí, nada justifica o aborto de novo. No caso do estupro, a gente entende que pureza ela não está relacionada somente com a virgindade. Existem pessoas que são virgens, mas que não são puras. A pureza está muito relacionada com a questão do pensamento. Então a pessoa pode pensar, eu fui violentado, eu estava até me guardando para o casamento e tal, e agora eu não sou mais pura, eu não tenho mais aquela pureza. Então isso aí parte muito desse entendimento, né? Eu passo a palavra para o Rony Sampaio agora fazer esse comentário sobre essa questão. Bom, eu acredito que essa segunda pergunta, ela se encaixa um pouco também, como se fosse a continuidade da primeira. E nós entendemos também que esse ato de estupro, existem suas consequências, né? Consequências no sentido emocional, no sentido psicológico, daquela pessoa da qual foi estuprada. Mas se nós pudéssemos, por exemplo, aconselhar alguém, a gente traria do ponto de vista do amor de Deus para com o ser humano e tentaríamos mostrar para essa pessoa que esse filho ele pode ser diferente, né? Ele pode ser uma bênção. Ele pode fazer a diferença. E Deus, ele às vezes usa meios que a gente não entende. Às vezes alguém, por exemplo, nós já ouvimos histórias, alguém que foi talvez vítima de um estupro, no futuro essa pessoa foi uma bênção, às vezes se tornou uma pessoa de Deus, às vezes se tornou um ministro da palavra de Deus, e algo que poderia ser maldição acabou tornando-se bênção. Mas muitas pessoas acham que, muitos defendem que pelo fato de haver sido um estupro, essa criança deve ser abortada. Mas como a gente falou antes, né, o ser humano Deus deu lei para a preservação da vida. O texto clássico que o irmão Pablo leu no início, de Êxodo 20:13, quando ele diz não matarás, trazendo, contextualizando, e também no passado, falamos que nós defendemos que Deus ele preza pela vida do ser humano. E é claro que Deus não vai aprovar o estupro, né? Alguém que, pela maldade do seu coração, pelos intentos do seu coração que é sujo, abusar sexualmente de uma mulher. Certamente essa pessoa que cometeu esse ato, esse homem, certamente ele vai pagar pelos seus atos, né? Por aquilo que ele fez. Mas a vida é um dom de Deus. Se alguém nasceu, tenho certeza que foi pela vontade permissiva de Deus. Se não nasceu,
foi porque Deus também não quis que isso acontecesse. Bom, então, encerrando esse segundo ponto, como nós falamos, esse caso do estupro e esse caso do abuso sexual é um ponto muito delicado, porque a pessoa, a mulher, ela começa a sentir nojo dela mesma, ela começa a sentir um nojo do seu corpo, ela começa a colocar na mente dela, inculcar coisas na cabeça dela de que o corpo dela se tornou algo nojento, algo impuro, como eu disse. Só que, como o irmão Rony falou, Deus ele vai amar da mesma forma essa criança que vai nascer, que vai ser fruto de um estupro, que foi fruto de um estupro, de um abuso sexual. Deus vai amar da mesma forma que ele ama alguém que nasceu de uma maneira normal, de uma maneira planejada. Então, Deus ele é amor e ele preza sempre pela vida, sempre por preservar, sempre por salvar, sempre por dar uma segunda chance, uma chance de redenção às pessoas. Certo? Então, vamos lá para a primeira afirmação agora, que é a seguinte: meu corpo, minhas regras. O movimento feminista, ele gosta muito de usar alguns jargões. E esse é um dos jargões usados por eles, né? Meu corpo, minhas regras. Dando a ideia de que se a pessoa ela tem o corpo dela, então ela pode fazer o que ela bem entender com o corpo dela. Só que nós cristãos, nós não entendemos assim. Tudo que está no universo, tudo que está na galáxia, tudo, os universos, os sistemas, tudo foi criado por Deus. Desde das células, dos átomos, desde as pequenas partículas invisíveis até aquilo que é visível, até aquilo que é gigantesco, tudo foi criado por Deus. E se a pessoa vive, se a gente pudesse reformular e contra-argumentar essa frase, a gente poderia dizer assim: se você está no universo de Deus, criado por Deus, você teria que seguir as regras de Deus. Só que Deus ele é tão bom que ele não obriga ninguém a seguir as regras dele. Só que, de novo, o aborto ele nunca é justificado. Mesmo que a pessoa ache na cabeça dela, que ela coloque na cabeça dela que porque o corpo é dela, ela pode fazer o que ela bem entender com o que foi gerado dentro dela, não é bem assim. O que foi gerado dentro dela não foi gerado simplesmente por ela e por outra pessoa. O que está dentro dela foi algo que foi dado por Deus. Foi um presente da vida. Deus deu ao homem a capacidade a capacidade de gerar vida, e isso foi algo para glorificar a Deus. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis: multiplicai-vos e sede fecundos e espalhem-se sobre a terra, aquilo ali traz a ideia, na verdade, uma ideia espiritual de espelhar e espalhar a imagem de Deus. Né? Quando a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, queria dizer isso, que nós somos feitos não iguais a Deus em santidade, nem igual a Deus nos seus atributos, mas que nós espelhamos devemos pelo menos espelhar o caráter de Deus aqui na terra, né? E aí eu Amém. passo a palavra para o Rony. Amém. Bom, eu não tenho tanto de explicar porque o Pablo já abrangeu o assunto. Nós entendemos que esse corpo, de fato, como podemos dizer, não somos donos de fato do corpo. Quem é o dono do nosso corpo? Deus. Foi Deus quem nos criou. Como o texto que eu li, ele nos entreteceu ainda no ventre da nossa mãe. Então ele é soberano, ele governa o universo, ele tem o controle de tudo, e inclusive de nossas vidas. O nosso corpo, as regras que ditam acerca do nosso corpo, elas são descritas e dadas pelo próprio Deus. Aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer, eu vou fazer. Se a Bíblia diz que eu não posso fazer algo, que eu não posso, por exemplo, ter relações sexuais antes do casamento, eu entendo que eu não posso fazer. Eu entendo que o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo, que habita em nós. E em relação a esse assunto, também Deus não aprova esse tipo de prática, né? Deus não vê
como que eu posso dizer, com bons olhos a prática do aborto. Amém. Então existe um texto muito usado fora do seu contexto, na verdade, dos feministas, do pessoal pró-aborto, que é Êxodo 21, do 22 ao 23, que fala o seguinte: se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Bom, primeiramente, a palavra aborto aqui, ela tem um significado, o verbo no hebraico, na verdade, ele se aproxima do significado de um nascimento precoce. Né? Dois homens estão brigando numa briga doméstica, ali, numa briga de vizinhos talvez, e aí eles acidentalmente, eles esbarram na mulher, ou eles empurram a mulher, e aí a mulher rompe a bolsa. E aí nesse caso do rompimento da bolsa precoce, se a criança não morresse, ele teria que, a criança nascesse e não morresse, o homem que brigou, os homens que brigaram, teria que pagar uma indenização. E se a criança morresse, os homens teriam que ser mortos teriam que ser mortos, né? Teriam que se pagar com a própria vida, como o texto diz, e se dará vida por vida. Então esse texto aí, ele é usado fora de contexto, né? E aí o Rony Sampaio vai fazer um comentário aí sobre esse texto aí que a gente acabou de ler. Não precisa não. Bom, então vamos lá para a segunda e última afirmação, que é a seguinte: mas a criança vai sofrer. Bom, primeiro de tudo, sofrimento não é prerrogativa, não é justificativa para tirar uma vida. Sofrimento nunca foi prerrogativa para tirar vidas, para ceifar vidas. Primeiro que Jesus ele diz que nós sempre iríamos sofrer, que o sofrimento iria acontecer até a volta dele, mesmo antes dos acontecimentos que vão acontecer, os próprios acontecimentos que vêm, a grande tribulação que vem antes da volta de Jesus, vai ser um período de sofrimento muito grande na terra, como nunca se houve. E aí o sofrimento sempre vai ter, sempre vai existir. Só não vai existir quando Jesus voltar e a igreja subir e toda a igreja estiver na Nova Jerusalém, e lá não haverá mais dor nem sofrimento, porque não vai haver mais morte e também não vai haver mais o diabo para tentar os eleitos de Deus. Mas com relação a isso, se o sofrimento fosse justificativa para tirar a vida de alguém, a gente poderia ir nos hospitais onde tem crianças respirando por aparelho ou pessoas em estados terminais e desligar os aparelhos deles, porque eles estão sofrendo. Então, isso não justifica o aborto. O fato do sofrimento da criança sofrer não justifica o aborto. Amém. Então, pessoal, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço muito aqui a parceria do meu amigo Rony Sampaio, meu irmão aqui, meu querido irmão. E se inscreva no canal aí, deixa um like aí. E é isso aí. Valeu, obrigado Pablo por ter me convidado. Sabemos que tem muitas coisas a serem faladas. Aquilo que porventura não tivermos falado ou ponto que não tivermos tocado nesse vídeo, quem sabe no próximo a gente pode estar esclarecendo algumas coisas de forma mais sucinta, de forma mais objetiva. Deus nos abençoe. Valeu.